boa noite, meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal Política em Debate. E a notícia que vocês estão vendo agora na tela de vocês é do Fernando Haddad. Ele concorreu em 2018 contra Jair Messias Bolsonaro. E quando ele entrou na disputa, faltavam 27 dias, literalmente 27 dias, para que ocorresse então o primeiro turno da eleição de 2018, ou seja, um tempo praticamente nenhum. Mesmo assim, ele aceitou esse desafio. E agora ele declara aqui no Jornal de Brasília que não será ele que irá caçar os limites políticos do presidente Lula. Por que ele fala isso? Ele fala isso que, evidentemente, o que a esquerda, a maioria da esquerda, gostaria e quer ver é a figura do presidente Lula novamente concorrendo em 2022 contra Jair Messias Bolsonaro. Mas, infelizmente, por uma operação ao longo dos anos inteiramente fraudulenta, vergonhosa, que é a Lava Jato, que procurou incriminar tanto o PT quanto o próprio ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele acabou sendo condenado, então, em dois processos. O primeiro processo dele, aí diretamente com a Lava Jato de Curitiba, é o processo do triplex. Todos vocês sabem que atribuíram a ele a posse do triplex, como se ele fosse um laranja, vindo da OAS. Evidentemente, não foi isso que aconteceu. Há mais do que prova suficiente que isso nunca ocorreu e o juiz Sérgio Moro, Dallagnol e Companhia Limitada simplesmente procuraram, foi de todas as formas e conseguiram condenar Luiz Inácio Lula da Silva. A condenação ainda foi orquestrada com o Tribunal de Recursos, que nesse caso de Curitiba é o TRF4. Lá também eles condenaram. O Moro, na sua sentença, apenou Lula em 9 anos e alguns meses e o TRF4 aumentou ainda mais a pena para mais de 12 anos, sem praticamente não analisar nenhum dos documentos de um processo gigantesco naquela altura, quando então a sentença foi definitivamente definida. O outro processo é o processo do sítio de Atibaia, então aí a instância é a outra. A juíza é aquela Hart, a do corte-cola. A juíza Hart, então, ela simplesmente fez um corte-cola. Hoje se sabe também, a mando também dos procuradores de Curitiba e também de Sérgio Moro, e também eles condenaram Lula pela posse do sítio de Atibaia, que, da mesma maneira, está mais do que provado por A mais B, que não era de Lula. Nesse caso, o TRF2 também confirmou a condenação de Lula. Então, ele está condenado em segunda instância por esses dois supostos crimes. Não aconteceu crime, eu tenho plena confiança e fé nisso, e os fatos todos que nós estamos vendo hoje, do vazamento dos dados da operação Spoofing, que é onde o hacker de Araraquara, os hackers de Araraquara, literalmente tiveram acesso a mais de 7 terabytes de dados, de mensagens trocadas com toda a Lava Jato, e aí envolvendo o juiz Sérgio Moro, Dallagnol e outros mais, a própria Hart também, tudo isso, aonde eles conspiraram, e essa é uma palavra totalmente verdadeira e exata, uma conspiração criminosa, que é considerado hoje também um dos maiores escândalos mundiais do judiciário, e aí vai cair justamente aqui no colo do Brasil mais essa vergonha, além da vergonha que é o presidente Jair Messias Bolsonaro por si só, e culminou então com esses dois processos. O que está sendo então discutido ou se pretendendo discutir agora no âmbito do STF? O caso do triplex. Até porque, quando foi dado entrada em 2018 no STF, pedindo já naquela oportunidade a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, não havia ainda a condenação em definitivo do processo do sítio de Atibaia no TRF2. Então, nesse momento agora, o que
a princípio vai ocorrer, deve ocorrer, se não houver um grande absurdo novamente no ordenamento jurídico desse país, é Moro ser considerado suspeito, no caso, o processo ser encerrado e Lula ser inocentado. Sobre isso, aliás, aqui eu vou passar uma outra tela, tem essa declaração no Valor na Política, que Gilmar Mendes diz que a suspeição afetaria só o caso do triplex. Por que ele fala isso? Ele fala isso justamente por esse fato. Eu vou até ler aqui a vocês. O ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal afirmou ontem que o julgamento sob a suspeição do ex-juiz Moro no processo do triplex de Guarujá terá reflexo na questão da inegibilidade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ministro, no entanto, lembrou que o petista já é condenado em outros processos. Na verdade, é o outro processo, né? O segundo processo. E a questão sobre se ele poderá ou não disputar uma nova eleição deverá ser discutido com base em cada condenação. Então, o que evidentemente o Gilmar Mendes está falando é o seguinte: mesmo que ele seja inocentado do processo do triplex, com a suspeição do juiz Moro, para 2022 se torna praticamente impossível que ele venha a ser elegível, porque também teria que haver um outro recurso também ao STF, né? Aí agora envolvendo segunda condenação dele, que é o sítio de Atibaia. Ora, faça as contas. O processo atual do triplex, que está no STF, aonde Lula recorre, ele vem desde 2018. Ele provavelmente vai ser encerrado agora em 2021. Gilmar Mendes está prometendo encerrar esse processo após o carnaval, porque ele mesmo diz: eu já nem eu mais aguento isso, tanta pressão e tanto questionamento sobre esse aspecto. A sinalização toda que a gente tem hoje, as próprias declarações vindas dos ministros do STF, menos a exceção do Fachin, que é sempre uma figura totalmente desagradável e lavajatista da primeira hora, é no sentido óbvio da anulação do processo e da suspensão de Moro, até porque o Moro hoje está totalmente em desgraça, é ainda acusado de corrupção, de favorecimento dessa construtora onde ele está trabalhando hoje nos Estados Unidos. Agora, nesse momento, os proventos que essa construtora recebe, no qual ele agora é sócio, vindo da uma das outras empresas também implicada nos escândalos dele, a Odebrecht, a construtora, também estão tentando suspender isso, ou seja, uma sujeirada só. Então, se toda essa documentação, todas essas evidências estão vindo a público, e aí a maioria delas, ou a totalidade delas, é pela liberação do próprio STF, que permitiu a defesa de Lula que tivesse essas provas, mesmo que seja a conta-gota, eles tiveram mais ou menos 10% dos 7 terabytes de dados. É óbvio que eles não iam fazer isso se não quisesse literalmente torrar Sérgio Moro. A Lava Jato já foi torrada, né? Ela já deixou de ser aquela operação independente, praticamente um segundo partido nesse país, partido dos procuradores, e agora é um apêndice do grupo aqui do Rio de Janeiro, do GAECO, né? Grupo de Combate à Corrupção. Então, ou seja, a Lava Jato, na prática, acabou. É claro que o STF, em todo esse percurso, para vocês que acompanham a questão da política e esse escândalo todo, ele, mais que uma vez, se sentiu muito incomodado com denúncias e vazamentos do próprio Intercept, das tentativas dos procuradores de investigar os próprios ministros, tanto do STJ quanto do próprio STF, com relação ao próprio Gilmar Mendes e outros ministros. Não ia deixar barato, né? Agora que Moro caiu em desgraça e Dallagnol é simplesmente peixe pequeno, esses dois vão ser literalmente torrados. O Moro já está completamente torrado, né? Não tem mais absolutamente nenhuma expressão. A ele agora só restaria mesmo tentar
concorrer a um mandato em 2022 como presidente da República. Mesmo assim, quando o fim da Lava Jato foi decretado, você não ouviu um pio dos bolsominions. Ninguém falou absolutamente nada, porque isso até para os bolsominions foi demais. Foi demais eles terem que reconhecer no íntimo deles que aquilo foi uma grande fraude, que Sérgio Moro era nada daquilo que eles pensavam e que sim, Luiz Inácio Lula da Silva era simplesmente inocente, não tinha nada com isso, era só uma perseguição política contra tanto Luiz Inácio Lula da Silva quanto o Partido dos Trabalhadores, através de as táticas mais sujas possíveis, apenando as pessoas há mais de 100 anos, em alguns casos, depois sinalizando para que elas fizessem uma delação premiada, aí elas falavam que eles queriam e aí a pena praticamente era zerada, então de 100 caía para 1, 2 anos, era uma coisa totalmente grotesca, uma verdadeira coação, né? Você quer ficar 100 anos preso? Quer? Não, não quer não? Então fala o que eu quero. Se você falar, a gente reduz a tua pena. É isso que eles estavam fazendo. Uma verdadeira gestapo, na verdade. Então é uma vergonha inominável para o judiciário brasileiro e para o Brasil como um todo. Então tem essa declaração do Gilmar Mendes que praticamente encerra as possibilidades do presidente Luiz Inácio Lula da Silva estar participando agora, em 2022, agora que eu digo, daqui a um ano, né, do processo eleitoral. E eu digo agora porque o processo, evidentemente, já começa. Né? A gente já está praticamente há um ano e pouco do pleito. Né? Então, é assim, a gente tem que entender que não deu, não vai dar. Muitos juristas, inclusive, acham que os dois casos estão ligados e que o STF poderia anular os dois processos nesse mesmo julgamento agora que vai acontecer após o Carnaval, segundo Gilmar Mendes. Eu também acho, até porque a Arraes literalmente seguiu as orientações lá dos procuradores da Lava Jato, que deram inclusive um script para ela, uma juíza se prestar um papel desse. Simplesmente um papel político ridículo e ainda copiou e colou parte ou grande parte do que foi efetivamente escrito lá pelos procuradores da Lava Jato, pelo juiz Sérgio Moro. É um troço assim absurdo. Se o STF quisesse de fato, na minha forma de analisar essa situação, ele anularia os dois processos. Mas o STF quer de fato? Não, o STF não quer de fato. Quer de fato. Eles querem uma saída honrosa para eles. Da mesma maneira que eles querem uma saída honrosa para eles e para o país, não é? Porque dessa sujeirada toda, algumas cabeças têm que cair, e essas cabeças, com toda certeza, vão ser do Moro, Dallagnol e talvez outros procuradores da Lava Jato também, a gente vai ver no futuro. Eles também estão compromissados num grande estratagema geral que fez com que Lula fosse preso e condenado. Nós tivemos agora, nessa semana, declaração do general Vilas Boas, uma pessoa que eu realmente abomino, repugnante, reconhecendo que a pressão que ele, na qualidade de comandante do Exército, exerceu no ano da prisão de Lula, em 2018, sobre o STF para que Lula então fosse preso. E foi isso que aconteceu. Ele reconheceu, e não só ele reconheceu isso, mas também declarou, no livro que ele escreveu, que está terminando de escrever, que toda a cúpula do Exército participou disso. Troço grotesco. Então nós temos essa circunstância. Nós temos o poder, agora é poder militar, porque eles estão empoleirados no poder, são mais de 11 mil militares lá, com interesses imensos. Agora, os caras chegaram, eles estão lá. Eles acham que eles conquistaram isso pelo voto. Sim, de uma certa maneira sim. Nós temos um capitão destrambelhado lá, que eles mesmos já deviam conhecer o passado de tudo que toda a sociedade conhece. Mesmo assim, não tiveram nenhum pudor de se aliar a ele,
para que então estivessem agora todos eles no poder, literalmente mamando na teta. E aí a compra de picanha, a compra de cerveja, chocolate, sanduíche, salários mil e essas coisas mais. Então há uma condição de contorno muito grande nesse momento, o STF no meio. Lembrando que o STF foi literalmente emparedado em 2018. Olha só, se prender o Lula, se soltasse o Lula, já era. E aí o STF acolheu isso, se acovardou. Como vai ser agora? Como é que o STF, nesse momento, então, se pauta? Arrumaram a saída perfeita, olha só. No triplex a gente libera o Lula, a gente reconhece que Moro era suspeito realmente, porque as provas são de uma abundância imensa, não tem nem como discutir isso. Mas, Lula, sinto muito, você não vai ser elegível, porque aí você vai precisar de um novo processo aqui no STF, pedindo anulação agora da sua condenação lá sobre o suposto crime de propriedade do sítio de Atibaia. Ora, não vai acontecer antes de 2022, nem aqui nem na China. Justamente sabendo disso, e já entendendo que essa era a situação, que já agora, no dia 5, não se esquecendo que essa matéria que eu estou lendo para vocês foi do dia 10/2, no dia 5, nós estamos aqui no Yahoo Notícia, o Lula já indicou Haddad como pré-candidato do PT para 2022. É claro, tinha que ser feito isso, até porque uma construção de candidatura de um candidato demora 1 ano, 2 anos. Não é? E, novamente, frisando que em 2018 eram faltantes só 27 dias para que o primeiro turno se iniciasse. Mesmo assim, Fernando Haddad teve 45 milhões de votos no segundo turno. E no primeiro turno bateu nomes já da política de quase 40 anos, como Ciro Gomes e outros. A força do PT é muito grande e a força de Lula também é muito grande. Então, dessa vez, ainda bem, felizmente, o time foi perfeito. Olha só, a gente não vai ter chance com o Lula realmente, porque a dinâmica dos fatos mostraram isso. E agora temos que ter um plano B na definição do nosso candidato ou do pré-candidato, que tem que ser aprovado, evidentemente, pelo partido, para 2022. E Lula, então, indicou no dia 5 de fevereiro, há poucos dias atrás, como pré-candidato do PT, o Fernando Haddad. É a liderança natural, é o meu candidato, uma pessoa preparada, uma pessoa experiente não somente como o ministro, né? Ele foi vários anos ministro da Educação, um maravilhoso trabalho que ele executou, mas também na governança de São Paulo. Então é um cara totalmente, altamente experimentado, não dá nem para comparar o currículo, a visão e a bagagem de um homem desse com esse medíocre que está hoje na presidência da República, sendo literalmente aquartelado por 11 mil militares lá, todos em volta dele. Jair Messias Bolsonaro, evidentemente. Sobre esse fato também, e a dinâmica dos fatos, a gente não pode esquecer que no dia 7 de setembro, o Lula, lá num discurso muito bacana, realmente um discurso empolgante, falando para a nação o que o presidente Jair Messias Bolsonaro deveria falar, e não falou, porque é um completo despreparado, um homem sem nenhum traquejo, não sabe falar nada que valha a pena se ouvir. Ele lá no dia 7 de setembro do ano passado, ele declarou e ele se colocou como a opção do PT para o lançamento a 2022. Ele colocou claramente, me lembro bem dele se colocando. E depois, inclusive, o PT disse, não, o candidato para 2022 é o nosso candidato. Essa realidade mudou. A realidade mudou e o PT reconheceu isso e principalmente Lula reconheceu isso. É a dinâmica dos fatos. Não dá para você remar ao contrário. A grande incógnita agora para 2022, o grande problema para 2022 é que os militares, eles agora novamente estão no poder. Eu
não vejo essa democracia, da forma como ela está sendo conduzida hoje, com bons olhos. Até porque são 11 mil militares tutelando e estando nos postos-chave da administração pública em todos os níveis, seja nível de ministérios, secretarias, empresas estatais, autarquias e tudo mais. Aparelhado tudo. Será que eles vão sair em 2022? Essa vai ser uma luta entre o poder civil e o poder militar. Essa talvez seja a grande luta. E, nesse momento, então, voltando aqui à declaração do Fernando Haddad, não serei eu que vou caçar os limites políticos do presidente Lula, diz Haddad, candidato do PT nas eleições de 2018, evitou falar se vai ou não concorrer na próxima disputa eleitoral. É claro que ele não ia chegar agora, ainda nem se decidir o que efetivamente vai acontecer, não é? Porque nós temos ainda que esperar o resultado do recurso no STF, conforme o próprio Gilmar Mendes falou. Então tudo pode acontecer até lá, mas na minha forma de ver e de tudo que está sendo visto e noticiado, é óbvio que Lula não vai sair de lá elegível para 2022. Então é só uma questão do Haddad se resguardar aqui na sua fala. Ele é uma pessoa muito ponderada e, evidentemente, também está falando em respeito ao próprio Lula. Olha só, eu sou candidato desde que o Lula não tenha mais nenhuma chance. Caso contrário, ele é o candidato do PT. O Flávio Dino também disse, o Lula é o candidato natural. É claro que é o candidato natural, ele é, pela sua expressão mundial, pelo tudo que ele fez, ele é o candidato natural. Mas não vai dar para ele. É simples assim. É isso, meus amigos. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.